Calorosas saudações, e eu pedi ao primeiro-ministro Luís Montenegro para meter like neste vídeo e ele disse que não podia porque tinha a mão ocupada. Estava a beber café. Eu espero que vocês não estejam a beber nada, portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores. Eu queria ver se chegávamos lá antes do dia 18 de maio, o dia das eleições. E partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, Instagrams, enfim, as redes sociais onde estiverem. E têm também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, nova polémica, nova bronca, porque Pedro Delgado Alves, membro do Partido Socialista, deputado do PS, acedeu aos documentos e ao processo do caso Spinum Viva. Ora, podemos estar aqui a falar de uma fuga a nível de informação de justiça que poderá eventualmente não ser permitida e que, em termos éticos, do ponto de vista político, tem muito que se lhe diga. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Boa tarde, começa agora o Now às 5. O deputado do PS, Pedro Delgado Alves, acedeu ao processo do primeiro-ministro e comentou a informação com o líder parlamentar do Bloco de Esquerda. O PSD exige agora uma investigação. Durante a reunião do grupo de trabalho, o registro de interesses, o deputado do PSD, Hugo Carneiro, pediu que fossem solicitados os acessos ao processo a partir do Parlamento nos dias 29 e 30 de março. Logo na altura, o coordenador do grupo de trabalho e vice-presidente da bancada do PS assumiu que acedeu à informação. Ao observador, Pedro Delgado Alves admitiu que viu o processo e acrescentou que não fez nada fora do procedimento habitual. Apesar de admitir isso, o deputado do PSD, Hugo Carneiro, avançou com um pedido à entidade da Transparência para obter o registro informático de todos os que acederam à informação. Em causa está a divulgação de um documento no processo de Luís Montenegro, que estaria sob sigilo. Antes de ouvir, vamos ouvir aqui o Luís Montenegro, vamos ouvir também o Carneiro, deputado do PSD, e vamos ouvir também o Pedro Nuno Santos. Pedro Delgado Alves, pelo menos ao momento em que eu estou a gravar este vídeo, não se pronunciou. Pormenores aqui que me parece que são importantes. Em primeiro lugar, aceder por via não permitida a documentos que estão em sigilo legal ou judicial é grave. Como devem imaginar, podemos estar a falar em determinada circunstância de violação de segredo de Estado, nomeadamente o Pedro Delgado Alves, que em alguns casos, é preciso compreender isto, há deputados que, para o exercício das suas funções em termos de comissão parlamentar, necessitam de aceder a determinados documentos judiciais. A questão é perceber se isso foi permitido neste caso ou não. Porque o Pedro Delgado Alves é membro, se não estou em erro, da Comissão de Assuntos Constitucionais, é comissão também dos Assuntos de Transparência e é membro também da entidade reguladora do segredo de Estado. Portanto, ele está direto ou indiretamente conectado a assuntos relacionados não com a Spinum Viva em específico, mas do ponto de vista de segredo judicial ou de segredo de Estado, por via direta ou indireta, não é? E, portanto, aqui a questão não é propriamente perceber se houve acesso ou não, porque ele próprio creio que já admitiu ao observador, portanto isso é sabido. A questão aqui é perceber se esse acesso que ele tem dentro das suas funções enquanto deputado numa determinada ou em algumas comissões parlamentares onde isso é exercido, se esse acesso para esta circunstância da Spinum Viva foi permitido ou não. Caso esse acesso, feito através das comissões que ele faz parte, da transparência ou dos assuntos constitucionais, tenha sido feito por via ilegal, por via não permitida, estamos a falar de abuso de poder, creio claramente, e de violação de segredo de Estado. E estes casos assim mais sérios levam, se não estou em erro, 2 anos ou mais de prisão. Portanto, enfim, isto é na pior das hipóteses, obviamente, não é? E verificando-se, efetivamente, se houve essa ilegalidade no acesso à informação ou não, porque até agora é apenas uma suspeita mediática, mas se for efetivamente verdade, é grave. Na melhor das hipóteses, na menos má das hipóteses, poderá apenas ser uma questão que irá ser direcionada ao próprio Delgado Alves, como uma questão ética de responsabilidade no Parlamento, dependendo depois das decisões em si. Mas que só o facto de haver suspeita relativamente a isto é grave. Eu quero ouvir também o que é que o Pedro Delgado Alves diz relativamente a isto, porque é importante sempre ouvir os dois lados. Agora que em plena campanha eleitoral isto cair em termos de bomba mediática para o Partido Socialista não abona muito a favor, até porque foi assumido que até já foi comentado com outros líderes de bancada parlamentar, nomeadamente com o do Bloco de Esquerda. O PSD quer saber quem acedeu e divulgou os dados do primeiro-ministro, e o deputado Hugo Carneiro assegura que o partido vai exigir responsabilidades porque em causa pode estar a prática de um crime. Hugo Carneiro desafia ainda quem o fez a assumir a responsabilidade. Nós usaremos todos os instrumentos legais
que estiverem ao nosso alcance. O que aconteceu é inadmissível. Esta informação nunca seria pública porque ela está sujeita ao sigilo profissional, ao contrário do que Pedro Delgado Alves e Alexandre Leitão disseram ainda hoje. E, portanto, isto não tem precedentes, nunca aconteceu. É muito fácil descobrir porque os logins estão registados na entidade para a transparência. O próprio deputado Pedro Delgado Alves disse desde a primeira hora, devo dizer, já ontem na reunião, que ele próprio acedeu à informação e que comunicou, não sei exatamente em que termos, também era importante saber o que é que comunicou ao seu deputado Fabien do Bloco de Esquerda, para percebermos quem é que acedeu, se foi apenas o seu deputado Pedro Delgado Alves, se o seu deputado Fabien soube que foi entregue uma declaração, mas se acedeu ou não, também não sabemos. Portanto, era importante que ele também referisse, ou se outras pessoas acederam. E eu gostava de deixar aqui um desafio muito claro, que quem fez isto com o objetivo de utilizar politicamente e partidariamente para prejudicar o Primeiro-Ministro no debate de ontem, que tivesse a coragem de vir a público assumir... Portanto, vamos a seguir ouvir Montenegro e Pedro Nuno sobre isto, mas há aqui outra questão. Atenção, Pedro Delgado Alves, eu acredito na presunção de inocência, não é? Portanto, até prova em contrário, todos são inocentes. Agora volto a frisar, isto é um escândalo particularmente grave porque falamos de intromissão dos poderes entre si a nível do regime democrático, ou seja, não está propriamente a haver uma separação de poderes entre a parte judicial e a parte legislativa do Parlamento. E isso põe em causa, não só de um ponto de vista de ilegalidade individual da prática do Pedro Delgado Alves, alegadamente, obviamente, portanto ainda não sabemos, mas a suspeita não é propriamente simpática, como devem imaginar, mas ao mesmo tempo coloca também em causa a própria separação de poderes, porque temos cedências da parte judicial do regime em Portugal a fazer essas mesmas cedências à parte legislativa, nomeadamente de um ou outro qualquer partido político. Portanto, não é tanto o caso em si ser de um partido X ou do partido Y, é haver fugas de informação que eventualmente estão sob sigilo judicial que não podem sair cá para fora e estão a sair mediante pedidos de X ou Y pessoa, de X ou Y partidos. Portanto, aqui os checks and balances ficam claramente comprometidos. E é grave também nesse aspecto, não só na matéria de prática individual do Pedro Delgado Alves, mas da própria questão do regime em si. Luís Montenegro, na Ovibeja, garante que desde que é presidente do PSD, que nunca trabalhou com nenhuma empresa, mesmo as que estão ligadas à Spinum Viva. Quanto à divulgação da nova declaração de interesses, que entregou pouco antes do debate de ontem, Luís Montenegro diz que não promoveu nenhuma divulgação desses dados. Desde que eu sou presidente do PSD, que eu não tive nenhum contacto com nenhuma empresa, não trabalhei com ninguém, de nenhuma delas, nem destas, nem de nenhuma outra. Ainda estavam ligadas à Spinum Viva nessa altura? Eu estive exclusivamente dedicado, desde essa altura, às minhas tarefas, em primeiro lugar como líder do maior partido da oposição e agora como primeiro-ministro. Quanto à divulgação da informação que eu disponibilizei por solicitação da própria à entidade da transparência, eu, como sempre, falei a verdade. Eu não promovi nenhuma divulgação, nem nenhuma publicitação, não tive nenhuma atitude que pudesse condicionar de que forma fosse o debate que foi realizado. Mais uma vez, os factos aparecem distorcidos, manipulados, e fui até acusado pelo líder do Partido Socialista de o ter feito, quando afinal de contas parece, eu não tenho a certeza, mas parece que o Partido Socialista tem muito mais a ver com isso do que eu. Portanto, só para esclarecer aqui uma coisa, se o Luís Montenegro tem culpa legal ou ética no caso da Spinum Viva, da mesma forma que eu digo que não sei relativamente ao Pedro Delgado Alves, e isso é uma resposta que a Justiça tem que dar, aqui eu terei que ter a mesma abordagem com o Luís Montenegro. A Justiça terá que dar o seu parecer relativamente ao caso da Spinum Viva. O grave aqui é haver acesso indevido ao caso da Spinum Viva em si, para se prejudicar um ator político em detrimento de favorecimento de outro ator político, pondo em causa a imparcialidade do próprio sistema judicial. O problema aqui é mesmo esse. Portanto, se Luís Montenegro é culpado ou não na Spinum Viva, eu não faço ideia. Se foi ético, se não foi ético, não é o teor da questão aqui. O teor da questão aqui e o preocupante é haver fugas de informação e não respeito pelo segredo de Estado ou segredo de Justiça, numa altura muito importante, campanha eleitoral, em que há uma tentativa de beneficiar partidos políticos, X ou Y, aqui é independentemente de quais sejam, em detrimento da deterioração da separação de poderes. Portanto, o problema reside aí.
se o Luís Montenegro divulgou os clientes no dia do debate ou horas antes e não sei o que mais, enfim, isso é questão de taticismo político, não é? Agora, aqui a questão da divulgação do segredo de forma alegadamente ilícita é o que coloca este escândalo na ribalta. E, enfim, o Pedro Delgado Alves ainda, pelo menos até agora, ainda não se pronunciou, o Marcos Perestrelo do PS já o fez, mas, enfim... vamos prosseguir e vamos ouvir o Pedro Nuno Santos. O secretário-geral do Partido Socialista está nos Açores a pronunciar-se precisamente sobre este caso. Vamos acompanhar. Não sabia desta reação, deste facto. Pedro Delgado Alves faz o seu trabalho enquanto deputado. Não vamos misturar-nos. Aquilo que é relevante é termos alguém a liderar os destinos do país que oculta informação, que é suposto dar a informação que Luís Montenegro deu agora à entidade para a transparência, a informação que deve ser pública. E devia ser pública há um ano. E, portanto, Luís Montenegro está em falha com o país, com a entidade para a transparência há um ano. E também esteve em falha com o Tribunal Constitucional ao não declarar todas as contas que tinha. Isto sim é que é grave, nos deve preocupar e nós não podemos ignorar o facto de termos um Primeiro-Ministro que oculta informação que está obrigado a dar por lei. Em nome da transparência também pode garantir aos portugueses que quando foi para este debate não tinha esta informação? Pedro Delgado Alves não lhe deu essa informação? Aquilo que eu vos posso dizer é que aquilo que nós sabemos, eu fiquei a saber quando foi para o debate, que havia uma notícia que dava nota de que o Primeiro-Ministro tinha entregue no seu registro de interesse o nome dos clientes. Isso eu sabia quando foi para o debate. E mais uma vez, porque o pior que nós podíamos fazer era irmos atrás do jogo que o PSD está a fazer hoje para tentar mascarar aquilo que é verdadeiramente importante, que é um Primeiro-Ministro ocultar informação a que todos nós temos direito, porque o facto desta informação não ter sido dada há um ano não permite que se faça o controlo de eventuais conflitos de interesses. E, portanto... Eu aqui concordo discordando, porque as duas coisas parecem-me graves. Ou seja, se eu concordo com o Pedro Nuno Santos, se um Primeiro-Ministro, seja ele qual for, não apresentar a informação devidamente fidedigna em termos da investigação necessária à sua pessoa, isso é grave. E eu concordo com ele, obviamente, num cômputo geral. Sem sombra de dúvidas, subscrevo na íntegra. Agora, não podemos permitir que, para haver essa mesma investigação, haja a intromissão de deputados para violações de segredo de justiça. Não é? Portanto, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Se eu concordo com Pedro Nuno Santos quando diz que um Primeiro-Ministro, seja ele quem for, é grave não prestar as declarações suficientes ou colocar em cima da mesa todas as informações suficientes para a investigação dos casos pelo qual está a ser investigado, eu concordo com isso. Ao mesmo tempo, também não poderá valer tudo, nomeadamente em termos de acessos ilegais à informação por parte de deputados que alegadamente o fizeram para prejudicar politicamente outro partido, saltando por cima de normas de tribunais e judiciais. Portanto, as duas coisas podem ser igualmente condenáveis. Obviamente que eu compreendo que o Pedro Nunes está a puxar a brasa à sua sardinha e a desviar a circunstância. Agora, quer de um lado, quer do outro, uma coisa não invalida a outra, assim como a outra também não vai invalidar a outra. É preciso compreender isso. Pedro Delgado Alves, depois disto... Eu percebo, só que o que eu não posso aceitar é que nós desviemos daquilo que é essencial. E daquilo que é essencial é que cada político não oculte informação a que está obrigado por lei. Se é obrigatório para todos, é ainda mais para quem lidera os destinos do Governo da República. Mas o PSD exige agora uma investigação a este caso. O Partido Socialista não tem nada a temer? Não. Isso a temer? Aquilo que eu vos quero dizer é que quem tem que temer é um Primeiro-Ministro que ocultou do país, da entidade para a transparência, de informação que é relevante. Não nos desviemos, não nos enganemos. Quem tem que prestar contas ao país, quem tem que prestar contas aos portugueses é o líder de um governo que oculta sistematicamente informação de entidades públicas às quais está obrigado a dar. Voltamos à mesma conversa. Eu não discordo do que o Pedro Nuno Santos aqui diz, mas também me parece preocupante que o segundo maior partido em Portugal, ainda para mais o partido do líder da oposição em questão, tenha deputados que alegadamente possam estar ou não a aceder a informações de forma ilegal. Isso claramente é preocupante.
Portanto, é necessário que isso investigue, porque não é só a questão partidária ou do ganho político em campanha eleitoral que está em causa, é algo mais profundo do que isso. São as questões de separação de poderes e da legitimidade democrática em Portugal. E, portanto, se querem ambos, quer Luís Montenegro, quer o Pedro Nuno Santos, ter uma postura séria, de estadista e afins, é bom que percebam isso, nomeadamente aqui o Pedro Nuno Santos nesta análise que faz só de apenas um lado, que é o que me parece que está a acontecer quer de um lado quer do outro. Mais por parte até do Pedro Nuno do que propriamente do Montenegro, que nem aprofunda muito essa questão. Também não lhe convém, verdade seja dita, mas enfim. Digam-me a vossa opinião sobre isto nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.